A paz do Senhor, meu irmão, seja bem-vindo então a mais um momento aqui do Apostolicast. E hoje esse momento promete, né? Temos aqui com nós então a irmã Nara Lambert, como é que fala? Lambert. Está aqui com nós hoje e hoje o assunto vai ser a irmã Nara hoje o assunto. A sua biografia em poucos momentos. Então já se acomoda, senta aí, bota o fone de ouvido se for o caso e escuta porque tem muita história boa da parte de Jesus na vida dela. E irmã Nara, se apresente. Para quem não te conhece ainda. Tá bom. Paz do Senhor, boa tarde a todos. Meu nome é Nara Jane dos Reis Machado Lambert. E nasci em São Leopoldo, tenho 66 anos. Me converti quando eu tinha 12 anos de idade, mas apesar de eu conhecer um pouquinho sobre Jesus um pouco antes, voltando um pouco para trás, mais ou menos quando eu tinha uns 8 anos de idade, nós frequentávamos um centro espírita, de Umbanda na realidade, não era espírita, era de Umbanda, Saravá, que alguns chamam, minha mãe era mãe de santo, e ficava ali bem a poucos passos da minha casa. E eu não gostava, mas eu ia, e ali a gente foi batizado, eles batizam com sangue de animal, com as coisas bem esquisitas. Era uma criança, né? Então eu fui batizada ali, seguia com a minha mãe, apesar de eu não gostar, nunca gostei de ir ali, né? Depois de um certo tempo, umas 3 casas depois da minha casa, se mudou umas pessoas de uma igreja evangélica, que eles eram do lado, a igreja evangélica do lado desse centro de macumba, do lado, casa do lado a lado. Então, eu comecei a ir na igreja evangélica e a minha mãe continuava indo no centro de macumba. E chegou um tempo que eu já frequentava, até cantava no coral infantil dessa igreja evangélica. A gente não gosta muito de ficar citando nomes assim, porque às vezes as pessoas não se sentem bem, né? Então, com o passar do tempo, essas pessoas se mudaram dali. E na frente da minha casa, na frente da casa da minha mãe, morava uma senhora que também ia no centro de macumba. Só que essa senhora se converteu para a igreja apostólica. E essa senhora começou a me convidar para vir na igreja apostólica. E eu vim uma vez que outra, e neste meio tempo, já eu deveria de ter os meus 10 ou 11 anos, meu pai, que não acreditava em Deus, ele ouviu falar no programa de rádio que em Canoas tinha um missionário que ele revelava, que falava, e meu pai era meio, não digo debochado, mas ele dizia, vamos ver se ele vai realmente falar sobre a minha vida. E lá neste lugar ali em Canoas, esse missionário realmente não era uma igreja, era um campo tudo aberto, hoje tem uma igreja ali, esse campo aberto tinha alguns eucaliptos e todo mundo assistiu aquele culto em pé. Nossa, que memória, né? E cada vez que eu passo ali eu agradeço a Deus por este encontro, né, que iniciou realmente ali, né? Então esse missionário pregou, teve muitos corinhos que cantavam e hoje ainda me passa pela mente, né? Os corinhos, e um dos corinhos que ele cantava, ele dizia, a tua alma está ferida, magoado o coração, a tristeza já se apoderou de ti, escuta meu amigo, Jesus nos fala assim, ó cansados e oprimidos, vinde a mim. E quando ele pregou, cantou, eles cantaram, convidou para vir na frente, ele disse que aqui tem um senhor que ele quer matar toda a sua família. E meu pai levou nós lá, minha mãe foi, meus irmãos, a gente foi. Ele disse, ele quer matar toda a sua família e depois ele quer se matar. Se vem na frente agora, nós vamos orar por você. E meu pai foi, quando meu pai foi, a gente se olhou, poxa vida, nós aqui... Nossa, isso é revelador, eu não tinha ouvido essa parte ainda. Então meu pai foi na frente, e o missionário orou por ele. Esse missionário eu tenho que dizer o nome dele, porque eu fui atrás desse missionário agora, não fazem muitos anos, um pouquinho antes da pandemia, do Covid, eu fui lá com a tia Selma e com a Ana Paula. Então, esse missionário falou e orou, mas o pai não quis saber, mas a partir dali a minha mãe, então, começou os passos comigo, mas na apostólica, né? Alguma coisa mexeu porque na casa. Ali era só uma campanha, né? Era só uma campanha de um missionário que veio, não me lembro de onde ele veio, e ele pregou muito bem, por sinal, e depois ele sumiu, e ali não teve igreja naquele tempo. Hoje tem uma linda igreja, né? E de um outro ministério,
Então, essa senhora que morava na frente da minha casa, que se converteu para a apostólica, que era da Umbanda, começou a convidar a minha mãe, daí a minha mãe começou a ir. E na outra rua da minha casa tinha uma sapataria, e essa sapataria tinha um puxadozinho assim, que era para botar carro, mas eles não tinham carro. Então, ali eles faziam, né, escola dominical e faziam culto e colocavam alto-falante, corneta. Vem hoje, grandioso culto, cruzada de fé, missionário. E era meu sogro que estava sendo missionário para ir ali. E nós fomos. Ficava umas 5 ou 6 casas depois da casa da minha mãe. Então nós fomos e a minha mãe ali então começou os seus passos de fé com o Senhor, né? Daí eu fui batizada, não aqui nessa linda igreja que nós temos aqui em Esteio, na Rua Soledade 1908, mas ali no banhado da São José, onde divide Esteio de Canoas. Banhado. Um banhado. E era um banhado muito feio. Hoje tá bonitinho o riacho que tem ali, né? Mas era um banhado muito feio e águas marrom, né? Bem marrom, bem suja. E ali eu fui batizada. Eu fui a primeira, uma menina de 12 anos se batizando em nome de Jesus, o único nome que salva. E a minha mãe estava de calça comprida, fumando muito cigarro e cabelo bem curtinho. E o pastor naquele dia perguntou: eis a água, tem mais alguém? O que te impede para ser salvo? Então a minha mãe começou a chorar, disse: eu gostaria, mas eu não tenho nem cabelo para fazer coque, eu não tenho nem saia, estou de calça. Ela já... Porque eu creio que a Bíblia diz que o Espírito Santo nos convenceria de todo o pecado, né? Então acho que não precisa eu te dizer o que é para te fazer o que é certo ou não. Acho que se tu tem Espírito Santo, Deus começa a trabalhar na tua vida. Eu acho que tu já começa a sentir: opa, isso aqui não é certo, eu usar, eu fazer, né? Não importa que os outros estejam fazendo. É verdade. Então a minha mãe, ninguém disse para ela que para ti ser apostólica tem que usar saia. Ela não, sentiu. Ela disse: eu não tenho saia, eu não tenho nem cabelo para fazer coque. Ninguém disse para ela que ela precisava fazer coque. Só que o pastor disse: não tem problema, venha como estás, né? E assim minha mãe começou seus passos com Cristo. Eu fui a primeira, ela foi a última a se batizar. E depois veio a minha irmã mais velha, e veio o meu irmão mais velho que eu, sou a mais nova de 4 irmãos, né? O mais velho dos irmãos nunca quis nada com Deus, ele também era do centro de espírita não, macumba mesmo, né? Então nós começamos nossos passos com Deus, e hoje na apostólica está só eu, meu irmão decidiu seguir um outro caminho, e cada um escolhe o seu próprio caminho, né? E minha irmã também está em outro ministério, que não tem problema nenhum, ela decidiu escolher. E cada um tem que escolher o que acha melhor para si, né? É. Mas parece que desde cedo Deus já estava te cercando, né? Uma igreja na esquina da macumba, depois uma pessoa na frente da tua casa, depois uma garagenzinha com missionário. Então, sapataria. Uma sapataria. Deus já estava te cruzando ali. E como é que foi o ingresso na igreja, assim, Manara? Uma menina sozinha, tua mãe também dando os primeiros passos. Como é que é esse contato com uma família missionária, tipo, esse mundo novo? Se bem que tu era uma menina, uma criança, né? Era uma menina, eu não tinha anelo, vou lá para conseguir, eu só tinha 12 anos, né? Eu vou lá para conseguir um namorado, coisa assim, eu já tinha aquela coisa, era eu e ele, né? Eu e ele, eu não estava me importando com os demais, com os parentes na macumba, ou com vizinhos, ou escola, ou seja o que for, eu estava me importando comigo e ele, né? Eu sempre ensino às irmãs, é uma coisa vertical entre tu e Deus. Algumas coisas para mim fazer o bem, meu trabalho deve ser aqui na horizontal, né? Eu, você, fazer o bem, ajudar, limpar a igreja, fazer as coisas, é uma coisa horizontal. Isso na minha vida que eu levo para mim. Agora, quando eu quero fazer as coisas, eu estou dizendo que é para Deus, então é na vertical. Mas ele não está fazendo, o problema é dele. Eu vou fazer a minha parte. Então, quando a minha mãe, nós éramos bem pobres, com patente, hoje a juventude nem sabe o que é isso, patente. Acho que patente não. É uma casinha que mal e mal cabe você dentro, se você não é muito fortinho, e tem um buraco ali de madeira, onde você senta, as fezes caem embaixo, o xixi cai embaixo, depois quando enche aquilo, né, o papai vai lá, enche de terra e abre o buraco em outro lugar e até fazer todo mundo. Quanto tempo durava essa patente? Alguns meses, né, não demorou, que era um buraco fundo que fazia, né, com uma casinha assim fechada, uma porta de abrir, sem luz dentro, sem água encanada, nada assim. Só explica quem já viveu. Mas eu tenho saudade desses bons tempos, porque a gente parecia que era feliz, mas não era. Só que hoje tem uma casa, tem um carro, tenho um esposo maravilhoso, que é o presidente da Igreja Apostólica do Brasil,
E tenho um filho que é pastor aqui na cidade de Esteio, tenho uma nora linda, maravilhosa, tenho 3 netos, e tenho uma filha também que mora conosco, é uma filha que muito me acompanha e me ajuda, Ana Paula. Só que a gente olha para os tempos passados, parece que a gente tinha tão pouco e a gente dava tanto valor, né? E hoje a gente toma café quando quer, toma água aí quando quer, vai ali, tem água encanada. E antigamente a gente tinha que, eu como menina, minha mãe trabalhava, eu me criei sozinha, me dizia sozinha. Então, como menina, eu tinha que cortar a lenha, botar a lenha no fogão, esquentar o fogão a lenha, esquentar a água para o banho, botar numa bacia para se lavar. Ali a gente fazia, eu não sabia fazer comida, eu casei com 19 anos com o homem mais maravilhoso do mundo, desculpa, tá certo. Tá feita a propaganda. Então, um grande homem de Deus, meu esposo. E só que a gente tem todas as coisas hoje e parece que a gente não valoriza tanto. Eu procuro valorizar. Eu acho que eu sou muito econômica. Eu trabalho com as irmãs aqui na igreja, ao redor do Brasil, e eu olho para as irmãs e mas economizar, bota fora, não precisa. Eu penso, eu sei de onde eu vim, eu sei de onde Deus me tirou. Hoje eu tenho, mas ontem eu não tinha. Então, se hoje eu tenho, se eu puder compartilhar com alguém, seja as garrafinhas para o irmão Celso vender lá e fazer uns trocadinhos para ajudar algum drogado, eu ajudo. Mas é muita garrafa para juntar, para que tá juntando essas garrafas na igreja ou lá em casa? Eu ajunto. Se o Celso pode ajudar alguém, se o Celso já foi tirado das drogas também e hoje ele tenta ajudar outras pessoas. Então eu penso assim, eu estou aí para, na horizontal, expandir a minha visão, o meu trabalho, daquilo que Deus fez para mim, que Deus possa fazer para outro também, né? Já sofri na vida bastante. Abuso sexual, nunca. Alguém se passar comigo de alguma forma, nunca. E também nunca deixei, né? E minha mãe sempre, mesmo sendo uma mulher ímpia, ela sempre dizia que a gente tinha que se cuidar muito com o sexo oposto. E eu falo isso para as meninas, para as irmãs, e algumas não dão bola, né? Mas nos dias de hoje não é só com o sexo oposto. A gente tem que se cuidar até com as pessoas do mesmo sexo, né? Porque hoje em dia está um mundo virado de ponta cabeça, de pernas pro ar, né? Então, eu sempre tive muito esse medo das coisas que minha mãe me ensinava. Não fica sozinha com o homem na sala, fica aqui com a esposa dele, a Esther, né? Não que fica sozinha com uma pessoa que tu não conhece, né? Então, minha mãe sempre passava essas coisas e eu tento passar para os outros. Alguns não valorizam, né? Mas, para mim, valeu muito. Então, eu valorizo muito essas coisas, né? O compartilhar, para mim, faz parte. O dar para a casa de Deus, doar a minha mão de obra, seja o meu dízimo, seja aquilo que eu ganho. Eu ganhei bergamota essa semana, eu fiz chimia de bergamota, compartilhei com diversas irmãs, eu ganhei bastante banana, eu amo banana, demais, demais, demais. Fiz bolo de banana, fiz doce de banana, dei banana para as irmãs comer, comemos banana hoje como sobremesa, então eu gosto de compartilhar. Eu penso que quanto mais tu retém para ti, chega um momento que tu não tem mais o que pôr dentro dessa peça. Mas se tu tem e tu compartilha, seja um pedaço de bolo, eu gosto de compartilhar até os bolos que eu como, né? Não como uma fatia só para mim. Eu parto em 4 e chamo 3 irmãs para vamos compartilhar essa fatia de bolo. Então eu penso, se tu compartilha, tu tá expandindo aquilo que, as bênçãos de Deus que Deus te deu, né? Mas se tu guarda só para ti, vai chegar um momento que essa peça aqui não vai comportar todas as coisas que eu ganho, né? Porque Deus, Ele dá muito em bênçãos aquilo que tu dá para o outro ou que tu dá para a casa de Deus. Deus tem me dado saúde, claro que a gente fica cansado. Essa semana eu tenho trabalhado quase que direto o dia, quase todo na igreja. Fazendo o quê? Tem muita coisa para fazer na casa de Deus. Tem serviço para você que está escutando, tem para você. Vocês já estão fazendo um trabalho extraordinário, irmão Eduardo, irmã Esther. Eu admiro muito o trabalho de vocês. Eu honro a Deus por ter pessoas como vocês ao nosso lado nos ajudando. Isso para mim é muito importante. Eu admiro ver o seu trabalho. Vocês parecem meio quietinhos assim, mas fazem um trabalho extraordinário. Poxa, ganhamos o dia agora com esse elogio. Não, mas eu não sou muito de ficar vou dar esse elogio que nem as pessoas. Eu vou falar esse elogio, viu? Mas é de coração. Gente, não precisa falar de coração. Se tu está falando, deve ser de coração. Né? E não precisa te explicar que você está fazendo de coração. Eu acho que deveria de ser de coração espontâneo quando se dá um elogio. Mas se não tem elogio para dar, ou se não gosta, não concorda, a gente fecha a boca e não fala, né? Isso é minha ideia de como devem ser as coisas, né? E assim eu passo, eu tento ensinar as irmãs, eu tento ajudar, compartilhar receitas, e-mail, textos. E compartilha uma coisa para nós.
E logo que tu casou, né, com o Bispo John, na época ainda pastor, talvez, como é que foi esse começo, irmã Nara? Já tem quantos anos de casamento? 46. 46. Conta pra nós uma das tuas memórias, assim, logo no início. 46, 47, faz a conta agora. É de 78. Agora eu me perdi. É agora, nessa média. Números, eu sou quase que zero em números para guardar números, né? 47, então, viu? Não fala pro meu esposo, viu? 47. Mas ele também erra bastante, né? Nos números, porque ele se confunde, né? É muita coisa. O meu aniversário, para anos e anos e anos, ele dava parabéns um dia depois. Ele ficava esperando, né? No dia 24 de novembro, no dia 25, ele... Aqui uma flor, um presente para você, feliz aniversário. Foi ontem, né? Mas a gente nunca brigou por causa disso, né? A gente, quando brigava, vamos brigar pela coisa certa, né? Mas... E como é que foi, Manara? Uma menina que veio de fora da igreja, de repente está casando na igreja, né? Praticamente teve a vida que muitos parentes teus talvez não tiveram, né? Foi. Na minha família, apenas eu e mais uma pessoa permanecemos com o mesmo esposo. Os demais, todos primos e primas que eu conheço, ou a maioria se divorciaram, né? Se casaram de novo, não deu certo no casamento, né? Minha filha teve problema no casamento, então eu sou muito privilegiada. Mas se a gente contar, ganho tudo de mão beijada. Não, você não conheceu o Bispo JB, um grande homem de Deus, mas um homem assim, ó, era sim, não. E a minha sogra, mais ainda, né? As coisas tinham que ser certas. É ou não é? É 8 ou 80. E minha mãe também era assim, né? E eu não me arrependo nem um pouquinho dos puxões de orelhas do meu sogro, da minha sogra e da minha mãe, né? Que me ajudaram a ser o que eu sou hoje, né? Meu primeiro pastor foi o pastor Pedro Paulo, que ainda vive hoje, mora em Viamão. Eu tenho muito carinho por ele, porque ele também me deu bastante puxão de orelha. Não, Nara, não é assim. Então, se não é assim, vamos fazer como é para ser, né? Fazer o certo. Porque eu penso assim, hoje a gente fala, filho, não faz assim. Amanhã eles fazem, né? Filho, já te disse, não faz assim. Eu não digo meu filho na igreja, né? Então, querida irmã, não faz assim. Ah, tá, amanhã faz de novo. Eu penso assim, eu tenho muita vergonha das pessoas virem ficarem me corrigindo por uma coisa que já me disseram que era errado fazer. Então, comigo, doutrina da igreja nunca teve problema. E nunca tive problema assim o bispo diz que o que mais chamou a atenção dele para olhar para mim, ele disse que foi a beleza, não era beleza, né? Ele fala isso para mim, é piada, né? Mas ele disse que foi o principal, foi que eu era muito ativa na igreja. Aqui neste lugar, não aqui, porque aqui era um terreno de vizinhos, ali era outro terreno, e ali mais ou menos nesse pinheiro que tem, se tu olhares na foto ali, tu vai ver a igrejinha, a capelinha cheia de cupim. A gente vinha da nossa casa ali de Sapucaia para vir lavar a igrejinha, lavar os vidros, lavar o chão, cheio de cupim, bem velhinha, foi ali que eu me converti na realidade, né? Então, a minha mãe vinha, a gente vinha, lavava a igreja, se tinha que vender pastel para construir essa igreja, a gente vendeu pastel, fritou pastel, rapadura, bolo, fazer coisas na rua, visitar, fazer campanha, vigília, seja o que for que tinha que fazer, eu estava ali. Mas eu não era a esposa de bispo, não era nem pensando em namorar. Era uma jovem. Era uma jovem, mas eu tinha uma coisa entre eu e ele. As jovens, as demais não estão fazendo, entre elas e Deus. Eu com ele estarei fazendo, né? Que é para ele, não é para o pastor, não é para o meu esposo, não é para o meu futuro namorado que eu vou ter um dia, mas é para o meu Deus, né? E eu nunca poderei pagar por tão grande salvação, porque eu reconheço de onde Deus me tirou, o que eu poderia ser. Eu acho que eu seria uma mãe de santo hoje. Não que eu gostasse, ou que eu gostaria de ser, mas pelo já o encaminhamento. Era só o que tinha também? Era só o que tinha, isto. E, claro, a gente ia na igreja católica, mas era do centro de terreira de Umbanda, né? Então, hoje as jovens, se o namoro não dá certo, já desviam da igreja. Nós namoramos, eu já era grandona assim, né? E meu esposo, meu namorado também, meu futuro namorado, né? Então a gente namorou por alguns meses, depois ele não quis mais me namorar, ele disse, não gosto mais de ti. Que ruim, né? Não gosto mais de ti. E eu gostava dele, porque ele sempre me respeitou, ele nunca foi de aqueles namorados que hoje namora, as gurias já deixam tocar teclado, né? Tocar teclado, já mexe em tudo. Não, ele sempre me respeitou. Então isso eu admirei muito nele, né?
eu sempre queria um homem que me respeitasse, né? Eu não queria alguém que viesse, me abusasse para depois dizer, pois é, não te quero mais, que tu não é boa, né? Isso, naquilo. Então isso eu admirei bastante ele. E por ele dizer que não gostava mais, daí ficou ruim aquilo para mim, eu chorei muito e acabei incomodando minha mãe, porque eu não queria comer, eu não queria ir para a escola, eu não queria sair do quarto. E passaram-se 3 anos. E um dia, isso é bom para a juventude de hoje, né? Conta, irmã Nara, conta. E aí? Um dia, ele chegou e disse, pensando bem, eu decidi voltar para ti. Porque nesse meio tempo, ele foi para os Estados Unidos e voltou com 2 jovens. Uma mais ou menos assim, né? E a outra muito linda. Muito linda. Era um anjo em pessoa. Cabelinho escorridinho, loiro, olhos azuis, bochechinha, tudo vermelhinho, o corpo assim, tudo, né? Um manequim perfeito. E ele veio com as 2. Claro que ele não estava interessado na outra, ele estava interessado nessa, né? Nessa. Não pelo corpo, mas era um anjo em pessoa. Linda, linda menina, né? Então, ele veio e ele teve a infelicidade, hoje eu digo, eu falo para todo mundo, ele teve a infelicidade de dizer para as meninas, aquela lá, ó, que vem vindo foi minha ex-namorada. Apresenta! Ah, não, apresenta! Então, ele apresentou. As gurias gostaram de alguma coisa que viram em mim, não sei o que elas viram, mas elas gostaram. Então, eu não falava inglês, só tinha um dicionário lá daqueles bem pequenininho, né, que a gente captava as palavras ali. Eu sabia uma meia dúzia de palavras, mas eu sempre gostei de inglês, sempre gostei. Nada a ver com meu esposo, mas desde antes de conhecer ele, eu era aluna nota 10 na escola, mas porque eu gostava de inglês, né, mas eram só palavras soltas ao vento, né, não era uma conversação. Então, as gurias pediram para ir lá em casa, eu não tinha nem banheiro para mostrar, para deixar as americanas. Nossa, que diferença, né? Era patente nos fundos de casa, para lavar as mãos, para comer, não tinha o que oferecer quase para elas. Mas elas ficaram uma tarde lá comigo, nós no dicionário ali tentando se conversar. Hoje a juventude, todo mundo sabe inglês, né? Quase todo mundo. Tem aplicativo também. Então, digamos, vamos dizer assim, ele queria ir no zoológico levar as gurias, e as gurias, convida a Nara. Ah, não, a Nara não. Ah, então a gente não quer ir no zoológico. Tá bom, convida a Nara. E meu sogro tinha um Fusquinha que mal e mal cabe 4 pessoas. Então, nesse Fusquinha, ele vinha da casa dele com as 2 gurias, elas já sentavam no banco de trás e deixava o banco da frente para quando ele fosse me pegar em casa. Ele dirigia de costa, né? E eu, toda encabulada, não sabia nem como sentar. Hoje a gente ensina as moças como sentar. Que cena de novela. A gente ensina as moças como sentar, como se comportar. Eu louca de vontade de dar uma olhadinha para ele olhar para mim, mas ele dirigia meio de coisa. Ele não queria nada comigo, ele queria colemoa bonita, isso, né? Cara. Então, depois ele quis ir a Porto Alegre, mostrar o centro, a Gramado, não sei aonde. E as gurias, tá bom, então, convida a Nara. Ah, não, a Nara de novo, não. Ah, não, então a gente não quer ir a Porto Alegre. Tá bom, convida a Nara. Então, cada vez, no fim, em vez de eu ser o chá de pera, elas que acabaram sendo o meu chá de pera. E ali reiniciou nosso namoro. Nós começamos a namorar, e parece que foi perto do dia dos namorados, eles perto, né, para ganhar presente, né, e daí a gente namorou, perto do dia, as gurias foram embora, né, namorou perto do dia dos namorados, depois ele já fez aniversário em julho, e depois, em novembro, foi meu aniversário, daí a gente noivou, e no outro ano, em março, 25 de março de 78, a gente casou, e eu casei com 19 anos. E você perguntou a minha dificuldade, eu me criei num lar bem pobre, a gente não tinha abundância no armário para fazer comida, então me criei fazendo café, não na cafeteira de apertar o botãozinho, aquele que o saco de pano, né, que tu tinha que botar a borra fora, lavar o saco, botar dentro do bule, botar o pó, esquentar a água no fogão, a lenha, todo aquele processo, foi assim a minha vida, né, então eu me criei com café, pão e banana. Minha mãe trabalhava, ninguém estava ali para me ensinar. Com 19 anos eu não sabia fazer uma panela de arroz. E a importância de ser sincero, eu acho que eu sou, tenho certeza que eu sou até hoje. As gurias, às vezes, uma vez eu conheci uma pessoa, né, que fez um banquete, né, para atrair o namorado, né, mas ela não tinha feito sequer uma água fervida, né. Então, mas tudo bem, que Deus a abençoe, né. Então, eu disse para ele, só que tu quer noivar comigo, né? E noivar, depois já é o casamento, ali foi dali a poucos meses, né? Dali a 5 meses. Então eu disse, eu não sei fazer nada de comida.
Então ele disse, tu te importa em aprender? Eu disse, eu amaria de aprender, mas eu não tenho dinheiro para pagar um curso de arte culinária, minha mãe pouco está em casa, né, só nos domingos, então eu só sei fazer café, que ele não gosta, banana, que ele não gosta, e pão, ele gosta de pão com margarina. Então, ele pagou alguns cursinhos para mim, ele me deu alguns livrinhos para mim ler em casa, e a minha sogra era cozinheira de top de linha, mas a minha sogra tinha um sistema com ela, a gente pedia aquela receita desse bolo de chocolate, ou tão bom, ela dizia, isso aqui é receita de americano, a gente não compartilha. Então, era a cultura dela. De alguns americanos são assim, eu acho que eles não gostam, né? Não são todos, né? Alguns eles não gostam de compartilhar receita, eu observo, né? Porque, ele teve que se virar. Então daí tudo bem, né? Eu não me importei, não fiquei brava com ela, né? Eu pensei assim, então, só que ela morreu com as receitas, né? Então eu tive que aprender, né? Na minha própria pesquisa, né? E eu amo cozinhar. A cozinha hoje, por sinal, está quase tudo ali feito pelas minhas mãos. A Marlene está viajando, né? As irmãs estão viajando. Então foi eu e nós. E o almoço hoje foi comigo também, festa comemorativa, aniversário de meu esposo ontem, né? E em homenagem aos pais hoje, a gente fez antecipado para matar 2 passarinhos com uma pedra só. A gente fez gamba, fez maionese, fez arroz e diversos bolos de sobremesa a gente fez ali, né? Eu fiz a maioria, né? As irmãs ajudaram, mas foi bem legal. E hoje eu gosto de cozinhar, meu esposo gosta muito de hambúrguer, eu ainda gosto muito, eu troco café com pão e banana, se tiver que fazer hoje à noite para janta, eu prefiro isso, café com pão, não enjoei, ainda gosto, porque eu me lembro de onde eu vim, mas hoje eu podia comer fora, hoje eu podia fazer uma comida mais chique, mas eu me lembro de onde eu vim, de onde Deus me tirou, né, então... E como é que foi a tua primeira viagem, assim, primeira viagem de avião, assim... Como é que foi essas experiências, assim, tipo, ir pra longe, vivendo o chamado também, né? Foram quase 2 anos depois de casado, e daí a minha primeira viagem eu já estava grávida da Ana Paula de 3 meses, né? Já faziam quase 2 anos que eu estava casada, e foi muito interessante, assim, porque hoje eu muito pouco sabia de inglês, e tanto essa família agora semana que vem, esses 15 americanos são da igreja de Melville, Louisiana, e irmão Ray Majors, que muito me ajudou, não só com o meu inglês, porque ele não deixava eu falar português na casa dele, ele disse, não, aqui vai ser inglês, porque é inglês que eu entendo. Mas ele não falava aquilo para me judiar, ele falava aquilo porque ele queria forçar que eu falasse inglês, né? Então, hoje ele é falecido, mas hoje está vindo, hoje não, daqui a 2 dias, o pastor que ficou no lugar dele estará chegando aqui com um grupo de 15 pessoas, e eu amo esse pessoal, porque todos eles me ajudaram muito no meu inglês, na minha vida, tiveram paciência comigo, né? Muito me ajudaram. Eu não tenho, ajudaram meu filho também com inglês e outras coisas mais. Então, hoje por isso que a gente tem trabalhado tanto na igreja essa semana, porque eu quero fazer o melhor que eu posso para eles, né? Eles são gente simples, né? Mas para mim, se eu pudesse... Na tua viagem foi teu primeiro contato lá, então? O meu maior contato foi com eles e o irmão Bia Spell. Bia Spell foi o irmão que também já falecido, ele e a esposa, que tem a casa Dora de Spell, que eu coloco ali em homenagem a ela, né? Eu tenho bastante coisa dela, porque eu, como jovem, eu ia para casa dela, aquela mansão, assim, eu não sabia nem como pisar dentro, né? Mas ela é uma senhora de idade muito pelo correto. É certo, é errado, é errado. Então eu peguei isso, eu tenho isso, não é que eu quero pegar no pé dos jovens ou das irmãs, é porque eu aprendi que o certo é certo, eu acho que o certo é certo e o errado é errado. Mas hoje, no mundo que a gente vive, parece que o certo está sendo errado e o errado está sendo certo, né? Parece que estão invertendo as coisas. E eu acho assim que se todo mundo fizesse o que é certo, o errado é errado, o mundo estaria muito melhor. Então, a irmã Spell também me ajudou muito com o inglês. E as 2 igrejas do pastor Spell, do pastor Majors, onde eu tive o maior contato de pessoas me ensinando e me ajudando com o meu inglês, não só com o meu inglês, mas com a minha vida, né? Então, nós ficávamos na casa da irmã Spell, e lá eu me sentia na obrigação, estou comendo, bebendo aqui, não estou pagando nada, eu tenho que lavar a louça, eu tenho que ajudar a estender a cama, e até lavar o banheiro dela, se ela me deixar, né? Varrer o pátio, o bispo lavava o carro dele, então a gente estava ali comendo, bebendo de graça, mas a gente dava a nossa mão de obra, né? Então, eu sempre fui muito assim, do trabalhar, de ajudar. O bispo não me pegou por ser uma mulher preguiçosa, mas pegou por ser uma mulher que botava a cara e eu vou até quase morrer na cama, né? Assim, de cansada, né? E eu
cansada, depois a gente deita, dorme, toma um banho, né? E dorme e descansa, né? Agora, se tu vê, pois é, tô sempre cansada. O que tu fez? Nada, tô cansada de não fazer nada. Então, ao menos eu estou cansada, mas eu posso fazer o relatório de tudo que eu fiz hoje, ontem, antes de ontem. E eu me sinto muito feliz de fazer o que eu faço. Meu esposo não me obriga, ele não me pede, tu tem que fazer assim, não. Sobre a doutrina, sim, ele disse que a doutrina tem que ser assim. E eu já sabia, né? Eu entrei já sabendo, porque hoje eu vejo as pessoas discutindo, até conversando, afrontando, às vezes os pastores, mas eu não concordo com isso, com aquilo da igreja. Mas a gente não pediu para te batizar, foi tu que pediu, e tu viu como é que a gente estava vestido, né? Então por que tu tá agora dizendo que não concorda? Eu acho que, um exemplo, eu tinha 15 anos de idade, eu trabalhei na Lansul aqui, no final da 118 aqui, e então ali tinha que usar guarda-pó azul bem clarinho, era com botão, tinha que ser guarda-pó comprado deles ali, com um bonezinho azul. Mas eu não gosto de boné, não gosto de guarda-pó. Tem que usar, você está trabalhando aqui. Então a igreja é a mesma coisa, você se batizou, você é daqui, essa é a nossa doutrina, não tente mudar, não tente fazer diferente, porque daí vai dar conflito, né? Com o teu pastor, com o teu bispo, com a tua mulher de bispo. Mas está implicando com o meu cabelo, implicando com as minhas vestes. Mas você viu, você está vendo como é que a gente veste, né? Você quando entrou, meu Deus, que igreja, né? Que igreja linda, maravilhosa. Olha as irmãs como se vestem. É assim que a gente quer que você se vista também. Então, né, acho que não tem que ter confronto na igreja. Se todo mundo faz o certo, errado, né? Sabe separar as coisas, né? E deixa o Espírito Santo convencer do pecado, né? Porque eu acho que se convenceu a mim, a minha mãe, a outros batuqueiros e mães de santo que estão na igreja hoje, e também tirou pessoas das drogas, né, como estão hoje na igreja, saindo das drogas, e não tiveram problema nenhum. Tem que deixar de fumar e beber. Não, eles tiveram encontro com Deus. E quando tu encontra com Deus, é com a mulher samaritana, né? Tudo muda, né? Olha, venham ver, venham todos. Olha, ele contou sobre a minha vida. Olha só, encontrei com Jesus, encontrei com um grande homem. Então é assim que deve ser, né? Deve ter uma transformação, uma mudança, e você ter sede de que outros sigam o caminho que você está seguindo, né? Então esse é meu anelo para a igreja, né? Para que a juventude e as irmãs, em vez de ficar confrontando e batendo, eu vou fazer de frente, eu vou fazer diferente, né? Vou bater de frente, vou fazer diferente para mostrar que não, você está mostrando que você é rebelioso, né? Desgastante E cria conflito, né? Então tem igreja ali, para todos os gostos tem igreja. Então é mais fácil minha opinião, ir para uma igreja onde tá do jeito que você gosta, do que ficar aqui se confrontando, né? Então alguns que saíram, que bom que saíram, porque se confrontavam muito conosco, né? Então hoje eu acho que lá não deve existir nenhum confronto, né? Tudo deve ser perfeito. Então eu acho que... Entendi. Essa casa. Então, aqui tudo era errado, mas estavam aqui. Foram para lá, tudo é formidável, tudo é lindo, maravilhoso. Eu acho que nada está errado lá, então Deus abençoe eles no trabalho deles, né? E para ti, irmã Nara, nessa tua carreira de fé, o que tem como colocar em palavras, se tiver como colocar em palavras, né? Qual que é a tua motivação, assim, toda essa carreira, tudo que tu viveu? Claro, tentando falar Jesus, né? Jesus, claro que é Jesus. É primeiro de tudo, acima de tudo e de todos. Mas na rotina, sabe? Nas dificuldades, nas experiências, sabe? O que é que te fez sempre ir avante, sabe? Porque boas partes tem o teu marido, né? Tem o ministério da igreja e tal, mas tem momentos que é você, né? Que é você que tem que se levantar. Tem momentos que sou eu, e muitos momentos eu tentei já também ajudar meu esposo, porque às vezes a gente leva flechadas, né? Coisas que eu já citei aqui nas entrelinhas, né? A gente leva flechadas de pessoas que a gente nunca pensou que ia levar, né? Então eu já tentei ajudar meu esposo muitas vezes, e uma das coisas que eu admiro nele é que ele ainda ora pelos inimigos, pelas pessoas que flecharam ele. Eu não oro, eu confesso, não oro pelos inimigos. Deixa eles lá, Deus que deixa eles lá e eu fico aqui, né? Mas eu penso assim que, eu volto a dizer aquilo que eu falei no início, se meu esposo parar, meu filho, minha filha, ou alguém, meus amigos, o que eu penso é eu e ele, não é eu e tu, eu e meu esposo. Então é eu que tenho que fazer o meu melhor possível nessa linha horizontal, tudo que eu possa ajudar alguém para caminhar com Cristo, ajudar a igreja a crescer, ajudar a igreja, ajudar missões, como eu gosto muito de ajudar missões, ajudar nas construções, ajudar as igrejas locais, a gente ajuda.
o departamento das irmãs a gente ajuda bastante, nas entrelinhas, porque eu não gosto de ficar botando nos holofotes o que eu faço, eu não gosto mesmo, né? Eu acho que é entre eu e Deus o que eu faço, né? Então já houve momentos de desânimo, de desencorajamento, não de querer desistir, mas a gente fica com pontos de interrogação, mas por quê? Já houve, na minha vida, já houve, mas por quê? Eu pensei, não tem nada a ver com ele, nem com ela, porque Deus sabe o porquê, né? Então, eu penso assim, porque a salvação é individual, né? Então, por ser individual, eu não posso, deu errado porque a fulana não fez. Não, a fulana não fez, eu vou continuar fazendo. E eu sempre fui da opinião, assim, que eu não tenho que esperar pelo outro. Tanto é que o departamento das irmãs, que eu trabalho já há anos, né? Quando a minha sogra, que foi a única pessoa que trabalhou com as irmãs na igreja, ela fazia culto das irmãs e culto das irmãs. Cada semana ela estava numa igreja diferente, fazendo culto das irmãs com as irmãs. E tinha culto das irmãs. Uma falava, outra cantava, outra dirigia, outra testificava. Só que quando eu comecei a trabalhar com as irmãs, eu pensei, eu tenho que fazer algo diferente. Eu posso, não vou mudar a doutrina, eu posso continuar fazendo o culto das irmãs, mas as irmãs já têm o culto com os homens, com os esposos, com o pastor, com o sexo masculino de noite. Então eu tenho que fazer uma coisa diferenciada, não para atrair as irmãs ou para manter as irmãs na igreja, mas para tentar ajudar as irmãs, de repente, minha opinião, a não sofrerem tanto que nem eu sofri. Por exemplo, assim, ajudando as jovens, né? Eu não sabia arrumar uma mesa. E hoje, através do AMAI, que é a Associação das Mulheres Apostólicas Inconfundíveis, eu peguei essa escritura na Bíblia, porque eu precisava amar alguém que estava me odiando e me maltratando, e me maltratou por muitos anos, né? E eu precisava amar, não amar, eu te amo, não, isso, mas eu não podia ter aquela, né? Então, eu criei o AMAI para nós sermos um grupo de mulheres apostólicas inconfundíveis, e nesse grupo vai ter culto, vai ter oração, todos os meses a gente faz uma vez por mês, se encontra ali no nosso centro de eventos, o nosso encontro do AMAI. Ora, já teve culto, já teve oração, a oração é de manhã, né? Mas a gente já teve arte culinária, como estender uma cama, como arrumar uma mesa, como fazer penteado, foi o AMAI agora deste mês, né? Como fazer penteados. A gente faz dinâmicas, brincando e aprendendo ao mesmo tempo. Então, ensinando principalmente as nossas moças. Elas têm muito o manuseio do telefone, do celular, do iPad, do computador, elas têm acesso nas redes sociais, em tudo, mas elas não têm aquele... Se tu pedir, vai e pede para uma jovem arrumar uma mesa, elas não sabem. Bem falado isso aí. Elas não sabem. Elas, por exemplo, me empresta o teu óculos aqui. Elas vão comer no restaurante, pega a faca assim, pega assim, e fica aquela coisa, né? Pois é, pega um pedaço de carne enquanto está mastigando, falando, cuspindo a carne, né? E com um pedaço de carne aqui voando, como que estivesse dirigindo um coral. Então a gente ensina, a gente não... Às vezes eu digo, baixa o garfo, às vezes eu falo, conforme a liberdade que eu tenho para algumas pessoas quando saem comigo, né? Então, já saí com bastante pessoas viajando para o Nordeste, e eles desciam do elevador e ficavam na porta, ou iam pegar o elevador, ficavam na porta, e eu dizia, tem que afastar para o que está dentro do elevador poder sair, para você poder entrar, fica na porta, você está atrapalhando o trânsito, né, ou vice-versa, né, então, maneiras de sentar, maneiras de entrar e sair do carro, maneiras de se comportar na igreja. Investindo nas pessoas, né. Então, eu não quero que elas passem, eu não digo mico, mas o trabalho que eu tive por não ter ninguém que me ensinasse. A minha sogra, ela ensinava, mas daquele jeito mais assim, mais duro, né, mais rígido, né? Então, às vezes até machucava, mas ela não sabia fazer daquele outro jeito. E hoje eu tento fazer daquele outro jeito, com dinâmicas no AMAI. Gente, olha como é feio, olha que gafe, né, coisa assim. Para as que vão, né? Não é todas que vão, né? E eu sinto muito, 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 eu lamento pelo número de pessoas que não assistem o AMAI, não fazem AMAI na igreja local. Isso, assim, para mim não me fere, mas eu sinto pena, né? Uma perca de oportunidade. Perca de oportunidade, que amanhã eu não estarei mais aqui, de repente, né? Não vou durar para sempre. Não sei se alguém vai continuar a fazer AMAI, fazer culto, só oração, só vigília. Não sei o que vão fazer. Mas é importante ensinar as mulheres como tratar o marido, como tratar os filhos, como não desperdiçar alimentos, ser econômica,
ajudar no ganha-pão, ajudar a tratar o marido. Tudo isso a gente ensinou a mãe. Mas essas gurias aí estão casando aí no cego, sabe bastante sobre sexo, mas não sabe sobre uma vida matrimonial no dia a dia, né? Que podem levar uma vida feliz. Eu sou feliz no meu casamento, não tenho... Meu esposo não é perfeito, eu não sou perfeita, mas eu acho que a gente, um ajuda um ao outro, né? E eu vejo tantos casamentos aí, por aí afora, não só na igreja, mas fora da igreja, e eu olho, não, aquele tipo ali eu não quero para mim. Como eu vi no meu pai não batia na minha mãe, ele não, pelo que eu sei, ele não adulterava contra ela, mas ele era muito grosso, ele não gostava muito do banho. Eu já gosto bastante do banho, minha mãe gostava bastante do banho, né? Então, meu pai era assim, para que limpar o chão, para que lavar o chão, não precisa. Meu pai era bem grosso, vai molhar o assoalho, vai estragar o assoalho. Meu pai era assim. E hoje eu vejo que, não, eu não quero um marido assim para mim, né? Meu esposo não é 100%, mas é o esposo que Deus deu para mim, é o melhor que Deus podia me dar. E eu estou muito feliz com ele, né? Então... E eu tento ser o melhor que eu posso para ele também, né? Eu largo o que eu estou fazendo para atender o meu esposo. Bom, estamos chegando ao fim, mas eu queria, irmã Nara, que tu passasse tudo que tu viveu. Se tivesse alguém sentado aí na frente, que tu pudesse passar tudo que Jesus fez na tua vida. Tipo assim, se tu pudesse motivar essa pessoa a dizer, olha, é possível sim. O que tu falaria olhando para a câmera assim? Como se fosse uma pessoa ali querendo viver o que tu viveu também. Bom, durante o Covid teve uma oração que eu fiz bastante e até eu nem tinha percebido que estava essa oração, é uma escritura, né, na sala de oração. Mas eu tinha muita pena das pessoas morrendo por causa do Covid e eu fui uma que quase morri também, eu fiquei 13 dias internada, eu sou um milagre. Então... eu não tenho como pagar, por mais que eu estivesse na igreja, como vocês me encontraram ali na Casa de Canadá, meus pés estavam assim chiando, cansada, né? Mas eu penso, eu não tenho como pagar o que Deus tem feito por mim. Sofri um acidente, o carro me adoblou de 7 lugares, ela rodopiou 2 vezes assim, na serra, no frio, na chuva, na neblina, não arranhei um dedinho. Eu tive hospitalizada por causa do Covid, estou aqui, foi Deus que me trouxe. Então, essa escritura, já que eu tenho muita dificuldade com matemática e com números, de gravar números, eu comecei a decorar essa escritura. Eu vou ler aqui para não errar nenhuma vírgula. É 2 Crônicas, é o que eu posso falar para todos vocês. 7:14, está na sala de oração. Escrito bem grande essas letras. Diz assim que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Foi essa oração que eu fiz por muitos e muitos dias pelas pessoas que estavam durante o Covid hospitalizadas ou enfermas. Meu esposo também pegou Covid, eu peguei, como eu falei, né? Então eu pensei, puxa vida, nós, os apostólicos, não somos a única igreja, né? Mas tem outras igrejas também que pregam a verdade. Então, se o meu povo, se você é o povo de Deus, se você se chama pelo nome que é Jesus Cristo, pelo nome do nosso Deus, se humilhar, nós temos que nos humilhar às vezes. Às vezes a gente não quer, eu não vou me humilhar, capaz, eu não. Eu sou esposa do bispo, não, eu sou a irmã Nara, apenas a irmã Nara, como qualquer outra mulher. Se humilhar e orar, temos que orar. Eu fiz um propósito já desde o ano passado a orar pelas madrugadas, isso tem me ajudado muito. Daniel orava 3 vezes ao dia. Eu oro de madrugada, oro quando acordo e acho um momento a mais para Deus, para com Deus, ter este momento com Deus, que é um CD que eu falo, né? O MCD, um momento com Deus, que a gente tem que ter. Não é nada se meu esposo faz ou não, se o irmão Eduardo faz ou não, se o outro pastor faz ou não, mas é eu e Deus aquele momento, e eu tiro esse momento 3 vezes por dia, é muito significante para mim. Então assim, meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, precisamos buscar a face do Senhor. E se converter dos seus maus caminhos, temos que nos converter. Nós não somos tão bons, tão santos assim, nós precisamos nos converter a cada dia. Então eu ouvirei dos céus, Deus vai ouvir, Ele tem me ouvido. Se eu pudesse falar coisas são particulares da minha vida, né?
o meu esposo sabe, a minha família sabe, mas coisas fantásticas Deus tem feito na minha vida. Eu não tenho nem como pagar. Então eu perdoarei os seus pecados e sararei a terra. Ele vai ouvir a nossa oração. Ele vai perdoar o seu pecado, o meu, qualquer coisa que você tenha cometido, Deus vai perdoar. Ele vai ouvir, ele vai sarar a terra, sarar você também, sarar a sua alma, se você precisa de cura para a sua alma, que muitas vezes a gente não está doente no corpo, mas está doente na alma. Então, quando a gente está doente na alma, a gente não consegue perdoar. Eu acho que a gente precisa primeiro se perdoar, para depois aprender a perdoar o outro, porque Deus, ele nos perdoa se a gente entregar nossa vida, confessar nossos pecados a Ele e procurar andar em seus caminhos, como 2 Crônicas 7,14. Uau, Deus abençoe, Manara. Me emocionei um pouquinho aqui, desculpa. Mas eu quero botar aqui, né, pontuar, a irmã Nara é uma pessoa muito humilde, muito simples, para você que só quem vive com ela sabe, né? Ela não contou 10% de tudo que ela já viveu com Deus, dos cultos maravilhosos, né? Dos milagres, porque também o momento é limitado, espero ter uma parte 2 de tudo isso, mas o que me chama a atenção é que olhando para a vida da irmã Nara, eu vejo que não há limites para quem acredita no que Deus pode fazer na nossa vida. De uma pessoa simples, uma pessoa que foi batizada num banhado, que ele falou, né? Banhado. Alguém que já viajou o mundo inteiro, vivendo o chamado de Deus com o seu marido, alguém que eu acredito que não tem remorso quando olha para trás, né? Não. Por tudo que trabalhou, por tudo que lutou. Cansar, cansa. Quem tá lá fora, às vezes, perdeu tudo também, cansou na vida, né? E, pelo menos aqui, eu creio que hoje a Manara pode ver os frutos, né? De trabalho, continuar o trabalho de um missionário. E se você chegou até aqui e viu tudo isso e bateu algo no teu coração, eu creio que tu pode viver tudo isso, e que nem diz Jesus, e coisas maiores ainda, né, irmã Nara? Para quem se colocar na mão de Deus, se colocar debaixo de um ministério. Eu olho para ti, irmã Nara, eu penso assim, se a irmã Nara conseguiu, eu também quero, Jesus, sabe? Amém. Se tu e o bispo conseguiram, então, ó Jesus, faz comigo também, sabe? Porque é uma inspiração, irmã Nara, para minha vida, sabe? E sabe uma coisa que eu vejo? A gente vê as histórias da Bíblia, irmã Nara, né, de Davi, dos heróis da fé e tal, comove. Mas tá do lado de alguém que vive isso é bem mais forte, sabe? É bem mais forte. Então, não tô desmerecendo. A Bíblia tem tudo isso. Mas tu poder respirar do lado de alguém que fez, é possível, sabe? Então eu agradeço toda a tua jornada, né? Tudo que tu fez por mim, pela Esther, aqui na frente do vídeo. E se um dia tu quiser conhecer a irmã Nara pessoalmente, ela está quase todos os domingos aqui na Matriz. E se ela não estiver aqui, pode escrever que não está em casa tomando chimarrão, né, irmã Nara? Não. Ela está em algum lugar desse Brasil ou desse mundo, vivendo o que Deus botou na vida dela. E ela está à disposição, uma pessoa super aberta, super querida. E dizer aqui, irmã Nara, que os presentes mais caros e os lugares mais caros que eu já comi foi com você e com o bispo, com toda essa tua simplicidade, assim. Isso é algo que marcou a minha vida, sabe? A minha vida. Vocês já me levaram a lugares que meus parentes, de quem a gente espera, né, ter alguma coisa, não nos deram. Então hoje eu sou muito grato, eu e minha esposa, e eu sei que não é porque eu e a Esther somos alguém especial, é porque vocês são assim. Vocês são assim, sabe? Dão o coração para quem quiser, né? Então Deus abençoe. Quer falar mais uma coisa, Manara? Não, muito obrigada, irmão Eduardo e a irmã Esther, pela oportunidade. E eu gostaria, realmente, se eu pudesse ajudar o mundo inteiro, eu ajudaria. Eu acredito que sim. E para finalizar, depois eu posso falar em particular para vocês de repente, mas foi em 2019 que passei por uma dificuldade assim. Eu fui muito ofendida, né, por uma pessoa, e foi bem difícil, porque eu fui ofendida pela pessoa hoje aqui, daí uma semana eu tive que encontrar com a pessoa novamente, e a pessoa reconheceu o erro, me disse, me perdoa. Eu disse, Mas aquilo ficou para muitos anos no meu coração. E quando foi este ano, eu disse, Deus, agora chega. Eu não posso continuar com essa amargura, essa tristeza. Cada vez que eu vejo a pessoa dar aquilo, né? Eu disse, Deus, então faz uma coisa na minha vida, em 2019. Eu disse, faz uma coisa na minha vida para mim sentir que eu posso ser mais útil para o teu reino e em prol do meu próximo, e que eu possa esquecer, não da pessoa, porque eu amo a pessoa, eu amo. E eu disse, mas que eu possa saber que realmente eu perdoei a pessoa, e Deus fez uma coisa fantasticamente maravilhosa na minha vida,
que hoje eu possa ajudar outras pessoas a se encontrar com Deus, a se encontrar consigo mesmo. Não que eu tivesse não me encontrado comigo, mas aquilo foi muito cruel que eu passei, né? Então eu pedi um sinal de Deus, eu disse, Deus, qualquer sinal que eu possa ser mais útil na tua casa, útil para alguém, e que eu possa aprender a perdoar essa pessoa, né? E custou 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 anos. E este ano eu disse, Deus, agora chega. E Deus foi me abençoando de lá para cá. Nossa. E eu pude reconhecer que é Deus tentando me ajudar para que eu pudesse perdoar a pessoa. E hoje eu até abracei essa pessoa este ano. Eu encontrei essa pessoa, eu disse, Bispo, eu vou ter que dar um abraço a essa pessoa para mostrar que tudo passou. E passou, apagou, não tem nada contra, né? Então Deus tem sido maravilhoso e eu nunca vou esquecer o que Ele fez por mim, o que Ele faz por mim ainda. E tudo que eu fizer ainda é pouco. Então não me taxe como louca, por que ela está com 67 anos fazendo o que ela faz? Não precisa, já me disseram, você não precisa fazer tudo isso na igreja. Não preciso, mas eu não estou fazendo para ti nem para mim, estou fazendo para Ele. Tem um motivo, né? Para agradecer a Ele, que Ele tem sido muito bom para mim, muito bom. Uau. Então, gente, chegamos ao final, meus irmãos. Deus te abençoe por ter ficado até aqui. E até a próxima, teremos mais vídeos como esse, né? Que nos comovem e mais pessoas vindo. Então, Deus te abençoe. Continue qualquer coisa, qualquer contato, deixe embaixo aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, estamos à disposição. Deus te abençoe, Manara. Obrigado pelo tempo que você deu para nós. Obrigada pela oportunidade. Imagina. E até a próxima. Deus abençoe.